seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a Ângela Duarte, fundadora da Casa Una. Seja bem-vinda, Ângela. Muito obrigada. Hoje nós vamos trazer alguns pontos que podem ser muito interessantes para você, que está passando por algum tipo de dificuldade e quer entender melhor também como a Casa Una pode te ajudar. Às vezes a gente está passando por dificuldade que a gente nem imagina, né, Ângela? Isso mesmo, que a gente não consegue nomear, não sabe por onde começar, mas dor todo mundo tem, né? Sim, sempre tem alguma coisa. E eu acho bacana que aqui, ao conversar com você, às vezes você está trazendo algum assunto, trazendo algum tópico terapêutico, e aí eu me conecto, eu falo, caramba, olha que bacana, tem solução para muita coisa. Para muita coisa. E a gente nem imagina. É. Então, hoje, o episódio vai ser para isso, para trazer mais conhecimento para você, para você entender onde a Casa Una pode se encaixar dentro da sua rotina de vida. Não é isso aí. Então, vamos lá, Angie. Hoje, como que está sendo o atendimento que vocês têm feito com os seus clientes, pacientes? Qual é o feedback que eles estão trazendo para você? Ai, Ju, o feedback não podia ser melhor. A gente está muito feliz. Tem chegado gente nova, recomendada pelas pessoas que já vieram. Quem já esteve na Casa Una está fazendo mais atividades lá dentro, que é um ótimo indicador. E você perguntou, né, paciente, cliente. Na verdade, a gente tem 3 tipos. A gente tem clientes, a gente tem pacientes e a gente tem alunos, né? Já que a gente tem eventos, vivências, cursos, a gente tem aulas regulares, encontros regulares, também semanais, quinzenais. Então, tem vários tipos de relacionamento que a gente tem. Algumas pessoas vêm formas mais esporádicas e tem gente que chega aí 3 vezes por semana, tá lá com a gente. Que delícia isso. E uma coisa importante, você que está assistindo aqui, se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, onde a gente fala bastante, a Ângela diz bastante sobre como é a Casa Una, é como se fosse um tour, não é? Até porque você fez o tour, né? Fiz então foi muito legal esse primeiro episódio, você ter ido lá antes da gente conversar. Sim, e só sentindo para entender realmente tudo que tem, a amplitude daquele projeto maravilhoso que você tem trazido à tona, assim, com uma maestria muito grande. E Ju, você tem que voltar. Eu convido vocês também para irem lá, porque não dá para descrever a Casa Una sem sentir o que é. E toda semana tem novidade, Ju. A gente está trabalhando com muitas coisas novas, novas parcerias, novos profissionais chegando. E isso também é um reflexo da demanda, porque os clientes vêm e, por exemplo, tem família que a mulher frequenta várias atividades lá e ela fala, poxa, meu marido precisaria tanto vir, mas ele não curte yoga, ele não curte terapia que eu estou fazendo. Aí a gente fala, convida ele para a roda de homens, e ela convida e ele vem. Sabe? Então, eu vejo que a Casa Una tem abraçado as famílias, os núcleos, as relações, os casais, porque tem para todas as idades, tem atividade para diferentes gêneros, para diferentes dores, né? Como eu falo dor da alma, dor profissional. A gente falou de transição de carreira também no último episódio, eu contei um pouquinho do meu burnout. Então, são as dores da nossa sociedade moderna, né? Então, a gente consegue abraçar um leque muito grande de situações, porque a gente também tem uma equipe multidisciplinar maravilhosa e também porque as terapias lá, a gente funciona como uma jornada terapêutica, sabe? Elas se complementam. Então, a gente consegue pegar uma pessoa com uma coisa, que é a principal questão dela inicial, e depois ir ajudando ela em diferentes áreas da vida, em diferentes situações de vida. E é por isso que ela traz amigos, por isso que ela traz parentes, familiares. E a gente está muito feliz, porque eu acho que esse é o melhor resultado que a gente podia interpretar, né? Se a gente está fazendo bem, se a gente está cumprindo o nosso papel, as pessoas querem indicar e trazer mais gente para sentir o que elas estão sentindo, esse acolhimento, né? E esse cuidar integral. E você estava falando, eu estava pensando em algo que fazia parte do meu pensamento, até descobrir, né, as terapias, que era o seguinte,
Eu imaginava que quando a gente tinha um problema, por exemplo, eu estou muito ansiosa, por exemplo. Eu imaginava que era uma situação pontual que causava aquela ansiedade e quando eu solucionasse aquela situação pontual, tudo se resolveria. E não é bem assim, né, Angie? São sucessões de pequenos fatos que vão trazendo, até que chega um momento que acaba ficando insustentável viver com aquela ansiedade, com aquela situação. Né? E, por exemplo, eu que já tive esse problema de ansiedade, se eu chegasse hoje lá na Casa Una, como que seria essa recepção, esse acolhimento comigo? O que você indicaria? Legal. Então, muita gente vem assim, Ju, com, estou com questões de ansiedade. Aí marca uma conversa comigo, eu faço uma curadoria, eu entendo que tipo de ansiedade você está sentindo, se já está generalizada ou se são gatilhos que estão relacionados, por exemplo, à situação familiar ou no trabalho. Tudo isso eu pergunto para escolher por onde a gente vai começar a sua jornada terapêutica, que vai incluir muitas vezes mais do que um profissional, mais do que uma técnica. Então vamos supor que você está com ansiedade e você consegue associar para mim que são gatilhos que se iniciam no trabalho. Que na sua família está tudo bem, mas quando você entra no ambiente de trabalho, existem alguns padrões de comportamentos que fazem você se sentir taquicardia, sudorese, um gaguejar, né? Ou te dá insônia quando você tem alguma coisa no trabalho e você não sabe como resolver. Então começa a afetar a sua vida fora do trabalho, esse problema de ansiedade lá no trabalho. Então, se fosse essa a queixa, a dor, eu ia recomendar que você começasse a sua jornada terapêutica lá na Casa Una com o Bruno Maso nas sessões de escuta profunda. O Bruno, por exemplo, ele trabalha com várias técnicas, eu vou nomear algumas aqui. Ele é facilitador e treinador, porque ele dá cursos lá na Casa Una também, dos cursos de Access Consciousness, que a gente fala que é um pacote do cursos de Access. Inclui as barras de Access, que são as mais famosas, né? Uhum. Mas tem também facelift, tem dentro das ferramentas de Access, tem também frases e perguntas. Quem acompanha a Casa Una, eu reposto muitos vídeos dele, porque ele dá dicas no dia a dia de como você pode sair de situações usando esses enunciados aclaradores, que chamam, ou perguntas abertas, que a gente faz, para mudar o seu ponto de vista sobre algumas coisas. O Bruno já fez transição de carreira como eu. E a terapia dele usa várias ferramentas, como, por exemplo, a PNL, o EFT, as barras de Access, que são 32 pontos na cabeça que ele toca, né? Os enunciados aclaradores, as perguntas, ele usa várias ferramentas para ajudar você. Mas ele tem algo que é muito peculiar, que é ter passado por essa experiência de estar anos trabalhando num banco, sendo estatístico e querendo ser terapeuta, se sentindo um peixe fora d'água naquele contexto, porque ele era muito sensível à dor dos outros, mas no posto que ele estava não cabia isso. Então, ele tentava um quadrado se encaixando num círculo, sabe? E aí ele falava, acho que eu tenho que trabalhar então no RH, porque dentro desse mundo corporativo é a única área que você pode ser sensível à dor do outro. Ele já tinha um terapeuta dentro dele gritando para ele sair dali, né? Sim. Daquele ambiente. Então, o Bruno ajuda muito em questões de ansiedade relacionadas a questões com o trabalho, transição de carreira, pessoas que querem procurar o seu propósito, que estão infelizes com a sua ocupação atual ou que amam o que fazem, mas estão num ambiente tóxico. E elas querem se blindar emocionalmente, entender como é que eu sigo ali. Eu gosto do que eu faço, mas tem uma pessoa que tira o pior de mim dentro do meu trabalho. Então, ele ajuda nisso. A terapia dele chama escuta profunda, porque qual ferramenta ele vai usar vai depender de cada caso. Mas o fato dele ter essa experiência com o trabalho me faria falar, começa com ele. A terapia do Bruno, e a gente tem também a da Gabriela Kertes, ela é psicóloga, ela também usa a barra de Access, não na sessão de psicoterapia, ela faz a parte em paralelo, o trabalho com a barras. A Gabi, ela tem muitos clientes, o pessoal está elogiando muito o trabalho da Gabi. Eu tenho uma família que um foi puxando o outro, ela já está com 4 pessoas e uma fora do Brasil que está sendo atendida. Olha que bacana. Dessa mesma família.
eles estão assim, nossa, apaixonados pelo trabalho dela. Estou recebendo muito feedback positivo e eles vão indicando para outras pessoas, então está sendo muito legal. A Gabi, ela é haitiana. É muito legal porque no Instagram da Casa Una tem um vídeo do Bruno, tem um vídeo da Gabi, tem um vídeo de cada profissional. E aí eles contam que dores eles mais acessam, ou eles conseguem ajudar, que tipo de problema eles conseguem ajudar. E além de falar isso, que eu posso estar repetindo aqui o que ela fala no vídeo dela, né, Ju, mas eu acho que a gente se conecta com pessoas, né? Pessoas se conectam com pessoas. Então, ver o vídeo dela e ver a Gabi falando, como a linha que ela trabalha não olha só o que a pessoa fala, mas ela olha também o corpo. A somatização das emoções no corpo. Então, é uma linha muito legal, porque às vezes a pessoa está falando A, mas o corpo está dizendo B, né? Então, ela tem essa ferramenta de trabalho, além das barras de axis, né? Ela tem a psicoterapia da linha haitiana para trabalhar. E a Gabi, por ser psicóloga com essa linha de trabalho, eu indicaria mais as pessoas que têm questões de ansiedade relacionadas à família, a relacionamentos, a questões de não conseguir controlar as suas emoções, né? Ou está sofrendo com um fim de ciclo, que pode ser um luto, que pode ser perder o emprego. A mudança. Mudança. Então, assim, eu vejo que a Gabi, ela abarca muitas questões de relacionamentos, questões que a pessoa já está adoecendo, porque o corpo está manifestando um desequilíbrio que é emocional. Uhum. Então, os dois casos, tanto Gabi como Bruno, são terapias que a gente chama regulares, que a pessoa vai fazer em médio e longo prazo, né? Estou falando aí de menos de 10 sessões, não, né? Não é uma coisa pontual. Mas eles também oferecem as barras, que você pode ir lá e fazer uma sessão de barras. Tá. Que já vai trazer... Já gera resultado? Já gera resultado. Eles usam as barras no meio do processo terapêutico deles. E isso é muito legal. Por quê? É como se você mudasse de patamar. Então, a gente vem trabalhando um tema na nossa terapia, e aí você faz as barras, você começa a ter mais clareza sobre o seu problema. Você começa a quebrar crenças que te limitam de enxergar o problema de uma outra forma. Então, os dois usam as barras de axis no meio do processo terapêutico, né? Então, durante algumas sessões, eles incluem as barras como uma ferramenta terapêutica. E, para quem tem ansiedade também, a gente pode trabalhar uma terapia de impacto, que a gente chama. Quando a pessoa já está com crises de ansiedade, que ela está deixando de fazer coisas na vida, que chegou num ponto, né? Então, se você, essa pessoa, conhece alguém que, por crises de ansiedade, já deixou de sair, já deixou de se relacionar com as pessoas, né? Então, essa pessoa, que ela mudou muito, uma pessoa que você conhece há muitos anos, mas de repente ela está muito diferente, está sofrendo muito. Às vezes, o médio e longo prazo de uma terapia, né, regular, como eu dei 2 exemplos aqui, talvez demore muito tempo. Então, ela começa com uma terapia de impacto e depois ela vai processar com a ajuda da Gabi ou do Bruno o que ela acessou nessa terapia de impacto. Vou dar alguns exemplos de terapia de impacto, pegando o caso da própria ansiedade. Né? Então, por exemplo, a microfisioterapia. Você já ouviu falar, Ju? Eu já fiz. Ai, que legal! E eu acredito que a Karina atende lá, não é? A Karina atende lá. Eu fiz com a Karina. Ai, a Karina é mágica, né? Existe a Juliana antes da micro e existe eu depois. E você, já na primeira sessão, você já viu o resultado, não viu? Nossa, foi um impacto tão gigantesco. Eu poderia fazer um podcast só para contar a minha experiência, porque foi realmente uma mudança de vida. Eu vivi muitos anos sem uma memória muito importante da minha vida. E ali, naquele momento, junto com a Karina, veio à tona. Olha só, Ju, eu não sabia que você tinha, nem que você tinha feito, nem que você tinha feito com ela, justamente. Sim. Então, isso que você está revelando é o que acontece. Então, às vezes a pessoa precisa acessar algo, no que a gente fala é liberar uma memória, que é isso que a micro faz. Ela libera uma memória que ficou nas células, no seu corpo, né, e que está causando desequilíbrios na sua vida. Desequilíbrios de todas as formas. A gente pegou o exemplo aqui da ansiedade, mas pode ser síndrome do pânico, pode ser questões muito
profundas e graves. Distúrbios alimentares. Eu vejo a Karina, ela tem um leque de atendimento, né, de dores que a gente fala, que ela atende. Então, pessoas que têm distúrbio do sono, alimentar, autistas. Ela atende muitas crianças com TDAH, né? Agora, nossa, tem tanta gente com dificuldade na escola, inclusive, aí as mães levam, e aí passa a família inteira. Passa a criança, depois passa a mãe, depois passa o pai, porque eles veem que em uma sessão dá muita diferença, que nem você descreveu. Realmente, acho que a palavra impacto cabe muito bem dentro disso, porque é realmente um impacto. Na hora, naquele momento, como eu disse, né? Para mim, veio à tona naquele momento, naquele instante. E a partir daquilo, eu tive a oportunidade de agir sobre aquilo. Então... E aí você pode agir. Mas vamos supor que lá na Casa Una, você, dentro de uma jornada terapêutica, pudesse trabalhar o que você acessou com uma terapia regular. Então, a terapia de impacto vai profundo, só que você não vai fazer toda semana uma micro. Não. Um intervalo grande entre uma sessão e outra. Então, impactei e depois aquilo que veio à tona, eu trabalho com o meu terapeuta de forma semanal ou quinzenal. Por isso que eu falo que as terapias se complementam lá. Então, a pessoa chega com uma dor, o ideal é ela conversar para a gente ver por onde começa essa jornada, mas é uma jornada. Então, ninguém esse é o meu cliente, esse é o meu paciente. Porque ele vai navegar diferentes áreas. Às vezes o próprio terapeuta vai falar, seria bom que você fizesse uma prática como yoga e tai chi. Porque você sai daqui bem na sessão e depois até a sessão da semana seguinte, você se perde de novo. Então, criar essa regularidade do valorizar estar bem. Então, a yoga e o tai chi, né, que são práticas meditativas, introspectivas, são muito mais que uma atividade física. A gente falou muito do yoga no episódio anterior 2, né, que a gente falou? Sim, foi no episódio 2. Então, se você não assistiu, assiste lá, que a gente fez até um festival de yoga. Não agora, espera um pouquinho, vamos terminar aqui, depois você volta, tá? É isso aí. Então, a gente combina terapias de impacto e terapias regulares. E as aulas, e os festivais, e as vivências, elas vêm para trazer mais pessoas, porque nem todo mundo vem pela dor, né? A gente fala assim, tem muita gente que está doendo tanto que vem, né? Que se pudesse não estar ali, não estaria, lógico. Mas tem gente que vem para se entreter. Vem porque fala, poxa, eu ouvi que vai ter o Festival de Yoga, ouvi que vai ter o Festival da Primavera, que vai ter mesmo em outubro. Vai ter o Festival da Primavera, vai ter o Festival do Collab. Então, as pessoas vêm para o festival. Só como a gente falou, né? O festival é uma festa com propósito, com intenção. E ali no festival, ela se encontra com uma vivência onde ela acessa algo que ela nem sabia que estava ali incomodando, porque ela enfiou embaixo do tapete, sabe? Sim. Então, dos eventos, dos festivais, a gente planta sementes. Muitas vezes para a pessoa se abrir para uma terapia, muitas vezes para ela mudar um hábito, muitas vezes para ela aceitar um membro da família do qual ela rejeitava, ignorava, tinha preconceitos, ou mudar a forma como ela fala com as pessoas. Então, o festival planta sementes e ele acaba abrangendo um público muito maior. E aí depois, quem sentir é muito bem-vindo para as aulas, para os cursos e também para as terapias individuais. E as aulas, eu acredito que também pode trazer, né, essa questão. Por exemplo, eu gosto de yoga, vou para praticar yoga e ali eu acaba florando algo que eu nem imaginava. Sim. Nossa, eu tenho tantas alunas que falam assim para mim, você falou uma coisa na aula que eu fiquei semanas pensando. Porque a aula de yoga é um momento seu, para você, com você, por você. Você está ali só para você. Ninguém faz yoga para o outro, pelo outro. É para você. Então, o fato de você se dar esse privilégio de uma horinha do seu dia ir lá, sentar no tapetinho e mergulhar nesse universo que é seu, só você sabe o que está acontecendo aí dentro. As dores, os corres, os sonhos, né? Você é uma pessoa única, todos somos pessoas únicas. Então, nos conhecer não é uma tarefa de mais ninguém, senão de nós mesmos, né? Então, a nossa história, os nossos relacionamentos, os nossos objetivos de vida, a gente carrega, talvez a gente não pense neles todo dia, mas a gente carrega dentro de nós o tempo todo. Então, se a gente não parar em nenhum momento olhar para isso, né? E a aula de yoga, a aula de tai chi, é um convite tão
lindo e gentil para você desacelerar e ficar mais fácil olhar para dentro. Porque é isso que eles propõem. Um silenciar, um meditar, né? E aí, né, é nesse silêncio que você encontra com aquilo que você quer transformar dentro de você. Né? Porque se você não correr atrás dos seus sonhos, se você não cuidar das suas dores, quem vai fazer isso por você? Realmente, não tem outro caminho senão para dentro, né? Não tem, é sempre para dentro. E eu acho legal isso, que as pessoas falam, eu ouvi isso na aula. No Festival de Yoga teve um caso muito legal. Um é que veio uma médica, ela só participou de uma das sessões, porque a gente teve 10 sessões diferentes, né? Ela veio participar da sessão do Nada Yoga, que é a yoga do som, que é a yoga vibracional. Que, aliás, agora a gente vai ter um workshop só disso. O pessoal gostou tanto. Agora a gente vai ter, na terça-feira, dia 12 de setembro. O que é essa técnica? Os mantras, você já ouviu falar? A gente tem vários tipos de mantras. Nessa aula, a gente entoa mantras de formas diferentes, de formas conscientes, entonando, sintonizado com a nossa respiração. E a gente acessa níveis diferentes de consciência através do som. Então, é a yoga do som. Você não faz posturas, né? No máximo, você está sentado ou deitado, depende do momento da aula que ele está conduzindo. Tá. Quem vai dar essa vivência vai ser o Lucas De Robertis, que ele é formado em Nada Yoga. E vai ser agora na terça-feira do dia 12 de setembro. E aí, uma médica veio, ela só participou dessa. Então, foi muito legal, porque ela falou, eu já faço yoga, tal, mas eu não conheço esse tipo de yoga. Então, olha que legal, que possibilidade linda da gente trazer algo novo. E ela super se encantou. E, no final, a gente teve kirtans, né? Que a gente fez uma dança circular, vieram músicos de Nova Gokula, que é uma comunidade que tem lá em Pindamonhangaba. Vieram músicos, tocaram instrumentos indianos no nosso domo geodésico. Foi emocionante. Massa. E esses instrumentos, eles são ancestrais. Eles tocam e a gente... Nossa, você arrepia, sabe? Parece que, em outra vida, com certeza, eu já ouvi esse som, porque ele conversa com o meu inconsciente. De uma forma que... Como é que eu posso me emocionar tanto com algo que eu nunca ouvi? Que não me traz uma memória consciente. Porque tem coisa que você fala, se eu ouvir alguém tocando sanfona, eu vou lembrar do meu avô, que ele tocava. Mas esse instrumento eu nunca vi, é um instrumento indiano, ancestral. E ele toca e as pessoas enchem os olhos de lágrima. E você fala, não é dessa vida essa memória. Não é dessa vida. Ela está conversando com o meu DNA, sabe? É muito profundo. E aí essa outra mulher, que foi indicação de uma aluna, ela não é aluna da Casa Una. Eu tenho uma aluna, arquiteta, que convidou essa amiga. Ela foi buscar a filha. Ela saiu do festival, porque o festival era assim, você podia entrar e sair. Ela falou, posso falar para minha filha vir? Eu falei, pode, claro. Ela ficou tão feliz, ela falou, gente, eu estou experienciando uma coisa que eu não sei descrever. Então, eu quero que ela sinta o que eu estou sentindo. Não é lindo? Aí ela foi e chamou a filha, adolescente. Então, foi muito lindo isso também. No festival tinha homens, mulheres, pessoas de diferentes faixas etárias. Tinha uma criança, que era a filha da Thaís. Inclusive, a Thaís é outra novidade lá na Casa Una. Nossa, tem muita coisa lá na Casa Una, né? Eu falei, você precisa voltar. São muitas possibilidades, eu preciso voltar mesmo. Já tem coisas novas. E deixa eu fazer uma pergunta, que é uma dúvida pessoal minha. Por exemplo, o yoga e o tai chi, você colocou como técnicas que podem ajudar a desacelerar, acalmar a mente. Eu, por exemplo, tenho um problema na minha coluna que é de nascença. O yoga, eu já pratiquei algumas vezes, e alguns tipos de yoga acabam machucando. O tai chi, eu sei que ele é um pouco diferente, ele é mais leve, né? Qual é o tipo de yoga que vocês aplicam lá? Legal. E qual que é a diferença do yoga para o tai chi? Legal. Então, o yoga, a gente aplica diferentes formas de yoga lá na Casa Una. E agora, no segundo semestre, além dessas novidades que eu já fui mencionando que vai ter, a gente vai começar com o yoga massagem ayurvédico. Então, para quem está com dor, você faz posturas de yoga no solo, acompanhado de um terapeuta que vai guiando você. Tá. Para eu não me machucar. Para você não se machucar. Você faz deitada, ela vai pondo você nas posturas. Tá. Chama yoga massagem ayurvédica. Depois eu conto como é que eu cheguei nessa terapia, porque foi muito louco. É uma história muito legal. Mas vamos responder a pergunta. O tai chi, ele é todo em pé. Os dois, tanto yoga como
O Tai Chi pode ser super vigoroso, a prática física, ou pode ser super relaxante. Tá? A gente tem um grupo de Tai Chi Chuan, às terças às 14h30, da terceira idade. Olha que bacana. Então, inclusive minha mãe faz aula nesse horário, e ela tá com dor no joelho, e ela vai lá e faz, e ela consegue fazer. O yoga, por exemplo, porque tem que sentar no chão, ela não curte, ou ela nesse momento da vida, ela não quer fazer, porque ela não quer sentar com as pernas cruzadas, né? Tem adaptações, tá? Ela pode sentar com uma cruzada e outra esticada. Tudo dá para fazer, e cabe ao professor adaptar. Tá? A gente não tem lá assim, essa yoga é para intermediário, essa yoga é para avançado, porque é o professor que tem que adaptar a postura para a necessidade do aluno. Então, não é a aula que é avançada ou não. A gente tem que dar uma aula que todo mundo possa fazer. Legal. Já é difícil as pessoas acharem tempo para ir lá. Imagina que o tempo que você tem disponível, eu chego lá e falo, esse horário não é para você. Né? Então, a gente tem que adaptar a aula. O Tai Chi, mesma coisa, ele pode ser super puxado ou super suave, tá? O importante é que os dois, o yoga tem prática em pé e no solo, o Tai Chi é mais em pé. Os dois têm práticas meditativas. O Tai Chi tem origem chinesa, o yoga na Índia, né, origem na Índia. Então, tem algumas diferenças, mas eu vou falar que eles têm mais semelhanças do que diferenças. Legal. É questão de você ir lá, fazer uma aula experimental gratuita, que é o que eu convido todo mundo. Você não precisa ficar pensando qual que é para mim. Experimenta, deixa o seu corpo falar qual que é para você. Faz as aulas gratuitas e depois você decide o que faz bem, o que fez melhor para você nesse momento da sua vida. Porque pode ser que daqui a um mês você queira experimentar o yoga aéreo. E essas aulas novas que vão começar, uma delas é yoga restaurativo. Ela é toda deitada, praticamente. E aí é diferente da yoga que eu dou hoje. Essa é uma professora nova, a Adriana Osório, que vai começar a dar. No Festival de Yoga, ela deu a yoga restaurativa. Né? Tivemos 10 professores dando 10 diferentes aulas de yoga. Aí o Lucas foi super elogiado, esse yoga do som, volta agora a fazer um workshop só disso. Legal. E a Adri foi convidada para entrar para a equipe da Casa Una. A aula dela foi yoga restaurativa. E todo mundo amou. Então, é o que eu falo, não fui eu que escolhi. Quais dessas 10 tipos de yoga do festival, eu, Ângela, quero colocar na Casa Una? As pessoas que vieram para a Casa Una escolheram. As pessoas que estão frequentando, que estão buscando e pedindo ajuda e dispostas a trabalhar seu corpo, sua mente, sua energia, suas emoções, elas estão falando, essa yoga faz bem. E olha só, no mundo do Instagram, de põe a pé na nuca e faz fotos mirabolantes, tem contas, Ju, que ensina você a fazer fotos fake de posturas super difíceis do yoga sem que a pessoa veja que você está apoiando o pé, sabe? Mas para que você quer isso? Isso não é yoga, né? Não é objetivo, né? Porque o yoga você faz para você não faz para o outro. Enfim, nesse mundo de tanta comparação, você vê que uma das práticas mais elogiadas foi o yoga do som, onde não faz nada com o corpo, e o yoga restaurativo, que é o tempo inteiro deitado. Isso mostra que as pessoas estão precisando pausar, desacelerar, olhar para dentro. Porque competição e correria tem muito lá fora. Sim. E eu tenho 2 dúvidas. A primeira é por que é restaurativa? Ela restaura em que sentido? E essa questão, na verdade, a segunda não é uma dúvida, na verdade, é uma colocação pessoal minha, porque a questão do yoga eu acho muito lindo e eu já pratiquei bastante vezes e tinha esse desafio no sentido das asanas, né? Asanas. As posturas. Asanas, que são as posturas. E tem um pessoal que gosta, né? Tira foto e faz assim, faz ali. E eu que tenho essa minha limitação, me assusta, me deixa com medo. Eu falo, poxa, eu vou lá, eu vou acabar não conseguindo fazer, ou eu vou atrapalhar o grupo, ou... Então, esse medo, para quem tem esse medo, lá não precisa se preocupar. Nem um pouquinho. Pra você ter uma ideia, eu adoro esse tipo de aluno. Que tem milhões de bloqueios e acha que yoga não é pra mim. Não, eu já fiz, não sei dizer. Não, eu não sou flexível. Eu não consigo meditar. Quando a pessoa fala assim, eu falo, essas são as que mais precisam. Eu adoro. Então, eu nunca fiz porque eu acho que não é pra mim. Quando fala isso, meu coração acelera. Porque eu falo, esse é o aluno que eu quero. E tem muitos professores que querem
Os alunos que são mega flexíveis, que saem bem nas fotos, porque para o marketing é ótimo você ficar tirando foto dessas pessoas fazendo essas acrobacias, porque nem yoga não é. A partir do momento que você está posando para uma foto, pode até ser uma postura de yoga, mas se a sua mente está olhando para o resultado da foto, né? Aquilo não é yoga, porque a yoga, o asana, inclui o que está passando na sua cabeça. Enquanto você está na postura, o que está passando na sua cabeça faz parte do asana. A forma como você está respirando faz parte daquele asana. Você não faz o asana só com o corpo, é com o corpo e com a mente. Então, se eu estou sorrindo para a foto, aquilo não é um asana. Aquilo é somente, eu estou imitando uma postura de yoga com a cabeça na foto. Eu fico até emocionada de falar. Recentemente eu ganhei o prêmio de melhor professora de yoga daqui de Salto desse ano. E era votação popular. É que eu dou aula há 8 anos, até um pouquinho mais de 8 anos. Então, e eu dou aula para muita gente que achou que nunca ia fazer yoga na vida. Então, o meu público não é as pessoas que têm super flexibilidade ou pessoas jovens com um corpo de modelo. Eu dou aula para a terceira idade, eu dou aula para quem não consegue sentar no chão, vamos sentar na cadeira, então. Então, o meu público é mais amplo. Como a votação era popular, né, eu acredito que foi essa a grande explicação, porque tem professores excelentes aqui em Salto, mas como eu chego em diferentes públicos, mais pessoas me conhecem. Então, foram lá votar. É muito legal ouvir isso, porque é muito mais comum a gente ouvir pessoas que acabam não se colocando nesse lugar de se dar oportunidade de ter uma qualidade de vida diferente do que ela tem hoje, por medo, por receio, por sentimento de incapacidade ou de que não é pra mim, do que pessoas que, quando já tá, é outra história, né? Nossa, é outra. Aí a gente que tá de fora, como eu, por exemplo, pensa assim, mas é que ela leva um super jeito pra isso. Exato. Mas ela tem habilidade, ela faz isso há anos. E não, você tá trazendo o oposto, né? Oposto. É pra todo mundo. Se precisar usar uma cadeira, vai tudo usar. Bem. Exato. Essa eu tenho uma aluna de mais de 80 anos. Olha que lindo. E tá tudo bem. Ela vai fazer a yoga dela. Você vai fazer a sua yoga. E é minha responsabilidade adaptar essa ciência milenar para o que você pode fazer. Porque não tem como você sair pior do que você entrou numa aula. Vai te fazer bem. Eu tenho certeza. E eu tenho relatos tão lindos, mas tão lindos de transformação de vida. Que nem você falou da micro, eu sou uma antes e depois. As pessoas falam isso para mim. O yoga mudou minha vida. Elas falam, você mudou minha vida. Eu falo, eu não, porque quem levantou e veio, sentou no tapetinho e se dispôs a fazer algo novo. Que dá medo, Ju. Isso que você falou, não é para mim, tem gente que está mais avançado, eu vou atrapalhar a aula. Isso tudo são crenças que nos limitam, que nos bloqueiam. Né? E a gente deixa de fazer tanta coisa na vida. Pois é. Né? E ninguém nasce sabendo fazer as coisas. Então, se você não experimentar, e a Casa Una é o lugar para experimentar tudo. Eu gosto de falar assim, experimente tudo de novo, porque isso é o lindo da vida. Não tem que seguir nenhum script. Se agora você quiser mudar, você muda. Muda de carreira, de profissão, muda de cidade, muda. Mas você não vai saber nunca se você gosta ou não gosta de alguma coisa se você não experimentar. Então, se permita, né? As pessoas dedicam tanto tempo ao trabalho. E eu falo assim, o maior trabalho é nos conhecer. Porque as nossas escolhas são feitas com base no nosso autoconhecimento. E a gente faz escolhas várias vezes ao dia, todos os dias, sem saber quem a gente é. Então, dedica o tempo que você dedica a aprender outras coisas, a aprender sobre você, porque essa matéria da vida é só você que pode aprender. É o tipo de coisa que a gente não vai receber na escola, apesar de hoje já terem, né, matérias de inteligência emocional, mas a gente que precisa buscar, né, de se colocar nesse Ninguém lugar. vai te dar um livro, né, sobre você. Juliana, aqui está. Manual. Aprenda sobre você mesma, porque esse manual só existe dentro de você. Nem o professor sabe de você tanto quanto você sabe. Nem os nossos pais que nos amam sabem todas as dores, as delícias, as loucuras, as curiosidades que tem na nossa cabeça. Eles são portais para a vida, mas a vida é nossa. Honramos o portal que nos trouxe até aqui, mas chega uma hora que são nossas escolhas. Temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. E autoconhecimento traz liberdade. Eu gosto muito dessa frase. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou poder ter a liberdade de poder escolher o que é o melhor para mim. Senão, eu vou deixar que alguém escolha por mim. Poderosa essa frase. E olha, você falando sobre isso,
Eu me lembrei sobre a Thaís. É Thaís ou Thaísa que você mencionou, que é uma pessoa nova, quando você estava falando sobre yoga anteriormente? A Thaís, olha que engraçado. Fiquei curiosa. Ela é do Mahalo Spa. Spa urbano. Sim. Foi muito. A gente tem várias parcerias na Casa Una. E por quê? Porque a gente entende que vai ter algumas coisas que a gente não vai ter lá dentro. E a gente indica parceiros. Tem tanta gente precisando de ajuda, Ju, que tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Então, por exemplo, eu nunca vou pôr a quantidade de massagens que a Thaís tem lá no Mahalo Spa. A Casa Una não é um spa. Então, o que eu pus? Massagens terapêuticas. Porque a Casa Una é um espaço de vivências terapêuticas. Então, você vai lá vivenciar, não é nada teórico. É para você experimentar, sentir, estar presente. Né? Então, as massagens que a gente colocou lá tem cunho terapêutico. Então, é o yoga massagem, que é isso que eu falei, que você faz deitada no chão e ela vai pondo você em posturas de yoga. A gente brinca que é o yoga de preguiçoso, porque você não precisa nem saber o que é yoga. Tá. E ela vai pondo você... É só se permitir ser manipulado. Só se permitir, isso. Então, ela aquece as articulações e aí ela coloca você numa postura. Daí ela volta, aquece a articulação. E qual é o efeito disso? Então, os benefícios das posturas de yoga é que elas pressionam pontos como se fosse uma acupressão, é uma acupuntura não invasiva, sem agulhas. Então, ela ajuda no fluxo do prana, que é a nossa energia vital, assim como a acupuntura. Fora isso, ela massageia glândulas do sistema endócrino, que são a ponte do nosso corpo, são reguladores hormonais e das nossas emoções, e são a ponte do nosso corpo físico para o nosso corpo sutil, que são os chakras. Então, cada chakra, cada centro energético dos 7 principais, a gente tem mais de 20, mas vamos dizer assim, no eixo principal temos 7, cada um está associado a uma glândula do sistema endócrino. Então, fazer o yoga massagem, você vai ganhar benefícios dos asanas do yoga sem precisar frequentar uma aula, porque às vezes você está numa condição que você não consegue nem ir para a aula. Porque eu fiz uma cirurgia, porque eu estou muito dolorida, porque eu estou sem tempo de fazer a aula em grupo, só tem um horário do almoço e eu não tenho aula nesse horário. Você pode fazer o yoga massagem, porque você está se beneficiando. E eu não dá nem para falar aqui todos os benefícios dos asanas. Tenho muitos, para o corpo, para a mente, para as emoções e para o espírito. Mas, falando só do corpo, são principalmente esses que eu mencionei. E o yoga massagem, você não precisa nem fazer aula de yoga. Você deita lá e se entrega. Então, ele é relaxante. Mas, ao mesmo tempo, está trabalhando várias coisas. E ela vai trazer outras 2 massagens que são ayurvédicas, que é a medicina, vamos dizer assim, que é a prima do yoga, que também é a medicina indiana, ancestral, né? Assim como tem a medicina tradicional chinesa, tem a medicina tradicional indiana, que é a Ayurveda, que traduzindo Ayurveda quer dizer a ciência da vida, né? E ela preza muito pela prevenção, pela medicina do estilo de vida, né? De você entender que todo desequilíbrio, toda doença vem de dentro, não vem causado por nada fora. É você que transformou algo que te impactou de fora para dentro e não processou isso bem. Eu vi uma frase outro dia muito linda, que a cura não está em esquecer a dor, né? A cura está em lembrar sem sentir dor. É porque daí eu já processei. Né? Então, as terapias, a yoga, o tai chi, a yoga massagem, tudo isso ajuda. E eu falei que a história era engraçada. Para resumir, eu fiz uma parceria com o Cabideiro Viajantes. Eles têm uma marca, uma linha, né, de roupa sustentável, que tem tudo a ver com a Casa Una, né? Que é um espaço de vivências terapêuticas, um espaço sustentável de vivências terapêuticas. E aí eu fui na inauguração do novo espaço do Cabideiro. Inclusive, Karina Schaubeck, né, proprietária do Cabideiro, um beijo para você, Ká. Uma querida, Uma querida, se você não conhece o espaço da Ká, também vale a pena conhecer. Fica aqui em Salto. E é fantástico, né, o conceito do um brechó super bem montado, de muito bom gosto. Então, vocês estiveram juntas no Impulso, né? Sim, estivemos juntas num projeto. Que foi muito legal. Então, eu fui lá na inauguração e ganhei no sorteio da inauguração uma massagem do Mahalo Spa, que estava em parceria com a Karina naquele dia. Eu fui lá, agradeci tudo e falei, olha, eu estou procurando uma massagem ayurvédica, porque eu queria alguém que fizesse massagens terapêuticas na Casa Una, porque a ideia lá não é que se transforme num spa. Daí a moça falou, nossa, eu não acredito, foi a primeira formação que eu fiz, a Thaís falou, e ninguém nunca me pediu essa massagem.
tanto que ninguém nunca me pediu, que depois ela fez milhares de outras formações e todo mundo pede as relaxantes, a drenagem, e ninguém pediu as primeiras que ela fez, que ela tem no coração guardado, porque ela gosta muito dessa área, né, ayurvédica, e ninguém pede. E ela até tirou do menu dela. Eu falei, então, sorteei, eu ganhei uma massagem relaxante, eu falei, posso trocar por uma massagem, dessa yoga massagem? E ela falou, pode. Fiz, amei, ela veio no Festival de Yoga oferecer essa massagem, foi um sucesso, agenda lotada, e agora, a partir de setembro, toda segunda-feira, ela vai estar na Casa Una oferecendo as massagens ayurvédicas e o yoga massagem. Olha que lindo! O universo é incrível, né? É. Não, é lindo a maneira também como você se conecta com as pessoas, né? Sim, isso é verdade. É se conectar com intenção e não com interesse, né? No sentido de... O que é que você tem aí? Vamos conversar, né? Vamos nos relacionar. E eu acredito que isso também, no dia em que eu fui visitar, eu senti muito disso. De você realmente ter uma entrega ali para as pessoas que estão passando por ali. Tanto é que eu tô olhando aqui na minha colinha, gente, tem terapia, tem uma lista imensa de terapias. Tem mais de 20 terapias. Quantos profissionais, mais ou menos, você tem lá hoje? A gente tem isso, mais ou menos umas 20 pessoas. 20. Aqui tem alguns que oferecem mais que uma terapia. Por exemplo, a Elis, se vocês não assistiram, ela esteve aqui, né? Sim, Elis Sarlo. Elis Sarlo, Depois dá uma olhada também, ó. Você já tem uma lista para assistir. Os 2 episódios anteriores da Casa Una. Uma playlist aí. Uma playlist. Da Renata também. Renata Barbosa, isso ela também. Nós vamos mencionar logo mais. Isso. E a Elis Sarlo, que fez um episódio agora recentemente também falando sobre uma técnica que é a constelação familiar. Que é incrível também. Nossa, eu fiquei assim... chocada. Gente, a constelação está atraindo cada vez mais gente. Eu falei, Elis, daqui a pouco a gente vai ter que fazer 2 por mês. A gente faz uma vez por mês em grupo. Só que se você quiser, eles fazem individual lá na Casa Una também. Que bacana. Constelação individual. A constelação é muito interessante como as pessoas que vão lá ser representante não vão constelar. Então, para explicar, quem constela é quem escolhe o tema. O tema, aí eles trabalham de uma forma maravilhosa, ela é super acolhedora e confidencial. A pessoa escolhe se ela vai abrir ou não o tema. Então, você vai lá, você vai ser um representante do sistema familiar do constelado. Então, você pode participar como constelado ou como representante. Só que a pessoa que participa como representante na terapia em grupo, que a gente faz uma vez por mês lá na Casa Una, ela também é curada, é tratada, porque ela sempre representa alguém do sistema que tem alguma dor que ela também tem. Por ressonância, ela cai sempre no lugar certo. E é muito lindo. As coincidências, né? As coincidências. E é tão lindo. Tem acontecido cada cura tão linda lá em grupo que, olha, agora vai ter dia 16, a próxima, que é o sábado. A gente está fazendo sempre de sábado à tarde, porque a gente viu que tem mais pessoas que podem do que no sábado de manhã. Tá. E tá dando super certo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, você que tá ouvindo, assistindo esse episódio, para entender tudo isso que a Ângela colocou agora, vale a pena voltar pro episódio da Elis, que ela explica exatamente como que funciona esse processo em grupo, né? Por que tem uma pessoa que ela representa um personagem ali da sua história, esse sigilo, você não é exposto em momento algum se você não quiser. Olha, eu já fiz constelação com muita gente, Ju. Eu escolhi a dedo toda a equipe da Casa Una, porque são pessoas em quem eu confio, conheço o trabalho. Todas essas terapias que você está vendo aí, eu passei por todas nos últimos anos. Não tudo junto, né? Sim. Que também nem pode, como a gente falou. Não pode estar fazendo tudo junto. Né? Tem terapias de impacto que você tem que dar um tempo para ela agir no seu campo. E depois você faz de novo outra terapia. Mas são pessoas que se destacam no meio terapêutico, tá? A Elisa é uma delas. Para você ter uma ideia, ela fez a formação dela. E agora ela está fazendo uma especialização com a Sophie, que é a esposa do Bert Hellinger. Então, assim, a Elis já é fantástica. O pessoal tem amado as constelações em grupo lá na Casa Una todo mês que a gente faz. E ela continua estudando, sabe? Assim, eu confio muito no trabalho dela e o resultado é fantástico. As pessoas têm gostado muito. E, além disso, a Elis, a cada 3 meses, faz a bênção do útero, né? Lá na Casa Una, que é uma vivência em grupo também, é espécie de uma meditação guiada, que é canalizada pela Miranda Gray, que é uma britânica que desenvolveu esse projeto de benção do útero. É um movimento global, ele acontece sempre na mesma lua cheia, cada 3 meses, no mundo inteiro, com mulheres ao mesmo tempo reunidas. É muito lindo, é muito forte a energia dessa egrégora, sabe? Eu imagino o poder de todo mundo fazendo o mesmo processo. Isso. Alinhados, né? Isso, aí eles incluem os homens também,
porque eles são guardiões do útero, eles vieram de úteros, né? Então, eles também podem vir receber essa energia, essa bênção, por mais que eles não tenham o útero. E mulheres sem úteros também podem. O que não pode só é adolescentes que ainda não menstruaram. Pré-adolescentes que não menstruaram não pode participar, mas aí menstruando pode vir. E a Elis também faz a bênção do útero individual, a constelação individual e a sessão dela de hipnose, né? E o Theta Healing que ela trabalha também, divórcios energéticos. Não sei se já ouviram falar de divórcio energético. Ela falou aqui no episódio? Falou. Acho que vale a pena a gente mencionar um pouquinho, rapidamente. Pode, é muito legal. Então, você pode ter uma sessão de divórcio energético quando você encerrou um ciclo no trabalho, quando você se divorciou realmente, ou separou de uma relação. Pode ser um namoro. Não é divórcio porque tem que estar casado, né? É uma quebra de um laço energético que você tem com um lugar, com uma pessoa, com um relacionamento, com um emprego. Então, é muito importante porque a gente fica preso energeticamente e não abre espaço para o novo, para os novos ciclos que virão na nossa vida. Então, vale muito a pena. Essa é uma técnica do Theta Healing que ela faz de forma individual. Então, aí eles fazem em grupo constelação e bênção. E ela faz de forma individual os atendimentos terapêuticos dela, que ela mistura várias técnicas, a hipnose, o Theta Healing, o divórcio, por exemplo. Sim. A bênção do útero, quem quiser fazer individual também pode. E a constelação individual, que a Elis faz com bonecos e também faz na água. Com os bonequinhos na água. É impressionante porque eles viram, eles se afastam, eles se aproximam, como se fossem os representantes no campo, né? Se movendo. Como se fosse uma história sendo contada ali por ela mesma, por aquela energia da história. Isso, é isso mesmo. Fantástico. E tem gente que prefere fazer o individual, então vai lá e faz. Então a gente considera a constelação, assim como a microfisioterapia, terapias de impacto. Então, assim, se o negócio está feio, ou se você está fazendo terapia há muitos anos e está sentindo que está patinando no mesmo lugar, essa é uma situação também tão comum de acontecer. Eu faço terapia há anos, mas parece que eu estou no mesmo lugar, sabe? Que eu estou vendo, que eu estou com a fita enroscada, que o filme volta. É uma hora de fazer uma terapia de impacto. E muitos terapeutas já têm essa visão integral de integrar práticas. Então, na própria Casa Una, terapeutas falam, você está fazendo comigo um processo, de repente vai lá fazer uma constelação e volta. Ou vai lá fazer uma microfisioterapia e volta. Ou vai fazer uma cristaloterapia e volta. Ou vai fazer uma limpeza energética, que a gente tem também as técnicas xamânicas, né, que o Marcelo Marques faz, que é a limpeza energética, tem um outro que ele fala da alma, já vou lembrar o nome, resgate de alma, que é para quem está buscando como se fosse sua missão de vida, seu propósito. É uma terapia que ele faz individual. Tem o reiki xamânico também. Então, terapias individuais tem muitas, mas é legal você entender como elas conversam entre si, como elas se complementam. E eu faço essa curadoria, né, para indicar para a pessoa que não sabe ou está perdida, porque ela está cheia de problemas, ela não sabe nem por onde começar. Essa conversa inicial me ajuda a escolher uma jornada terapêutica que ela vai traçar lá dentro. Às vezes o cliente já vem com indicação de um profissional e o próprio profissional dentro da Casa Una complementa a sua terapia com um colega, porque a gente é uma equipe unida, a gente se reúne, a gente conversa, a gente troca terapias entre si, porque todo mundo conhece a terapia um do outro. Como é que você indica algo que você não conhece? Né? Então, ali eu falo que a gente é bem diferente de um espaço que aluga salas para terapeutas, porque a gente está trabalhando de forma integrada. Né? Então, quem não sabe por onde começar, vem conversar comigo. Às vezes eu uso até a radiestesia, porque outra coisa que é importante, né? Eu como gestora do espaço, idealizadora e gestora, eu também sou terapeuta. Eu tenho 13 formações em terapias. Então, eu até com a radiestesia clínica, com o pêndulo, eu consigo, se eu tenho alguma dúvida que eu estou escolhendo com a razão ou com a emoção, vamos para o pêndulo. Sabe? Porque a ideia de não me colocar na frente, né? De tirar o meu ego de lado e falar, vamos ver o que essa pessoa precisa. E talvez ela precise de algo pontual ali e depois ela precisa fazer massagens relaxantes. Por exemplo, eu não tenho problema de indicar a Thaís, que é nossa parceira. Sim, né? sim. Ou a Karina, um personal stylist. A gente está trabalhando a autoestima dela. Olha só que bacana. Ela podia complementar com o trabalho da Karina, né? Então, a gente faz parceria com muita gente. Com o Instituto, por exemplo,
Instituto Paula Guerreiro, a gente faz agora, chama Instituto Guerreiro. Eu trabalhei lá por uns 5 anos. E algumas especialidades de fisioterapia a gente não tem na Casa Una, porque a gente não é e não vai ser um centro de fisioterapia, assim como a gente não vai ser um spa. Sim. Então, a gente faz, por exemplo, fisioterapia respiratória. A gente indica que façam lá no Instituto Guerreiro e a gente complementa com CCs de ozônio, por exemplo, via auricular, onde o ozônio é inserido pela orelha e ajuda muito na sinusite, na rinite, pessoas que estão com cirurgia marcada, vêm fazer ozônio e fala assim, milagre. Outro dia eu recebi no WhatsApp uma mensagem assim, eu pedi para um designer mexer numa foto para mim, e eu brinquei, porque eu pedi para ele mexer tanta coisa na foto, que eu falei assim, você faz milagre? Ou com milagre é mais caro? Eu brinquei, né? Porque eu estava pedindo para ele mexer muitas coisas na foto. Tira fundo, tira um sol que estava batendo no rosto da moça. Eu falei, paz, né? Aí ele falou assim para mim, não, milagre é ozonioterapia, porque ele tinha vindo fazer Ele tinha a experimentado. sessão de ozônio, isso, lá na Casa Una, e ele tem desvio de septo, ele usa aquelas bombinhas, vários problemas nas questões nasais, das vias nasais. E ele fez via auriculoterapia, é 5 minutos, Ju. Coloca, né, o estetoscópio, aquele que o médico usa para ouvir o coração, Tá. só que quem põe no ouvido é você. E aquela pecinha que vai na altura do coração é por onde é injetado o ozônio. Tá. Que nada mais é que 3 moléculas de oxigênio. Quando ele entra no nosso corpo, ele vira oxigênio. Então, não tem como uma pessoa falar, eu tenho alergia, me deu reação, senão você não estaria respirando, porque o ozônio é o oxigênio que você está respirando quando ele entra. E ele é anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano. Então, para feridas, E é para indolor? machucados, é indolor. Porque não tem, ele só entra por aqui, você sente uma pressãozinha. Tá. O que tem gente que sente dor é quando ele é injetado via muscular, Tá. né? Aí na questão local. Porque tem ozônio sistêmico e tem local. O sistêmico ajuda, nesses casos, por exemplo, a todas as questões do pescoço para cima, quem tem bruxismo, quem tem questão de sinusite, rinite, questões na ATM, né? Na tensão, às vezes não tem o bruxismo, não tem o ranger dos dentes, mas tem uma tensão, sabe quando é travada aqui, que a pessoa até fala assim, que ela não consegue Tá abrir tensa. de tanta tensão. Aí você pode colocar o ozônio via auricular, que é indolor e é 5 minutos, ou você pode, isso quem vai analisar é a biomédica, a doutora Tereza Fioravante, que vai decidir dosagem, forma ideal de aplicação, frequência, a concentração do ozônio, e por isso que tem que ser uma pessoa capacitada, né? Não pode ser qualquer pessoa que aplica, ela tem todas as certificações para isso e ela sabe direitinho qual que é a dose máxima que você pode colocar e você pode fazer até 2 no mesmo dia. Então, eu posso fazer via auricular e via bag, por exemplo. Bag é um saco cirúrgico que você coloca, vamos supor que eu tenho uma ferida para cicatrizar na minha mão. Tá. Ela põe o saco e coloca o ozônio aqui dentro. Entendeu? Tá. Então, para quem está com problema nos pés, de má circulação, na diabetes é muito, muito comum, né, que as extremidades vão ficando necrosadas, vão ficando escurecidas por falta de oxigênio naquela região. Então, você pode fazer o bag ou pode fazer com uma agulhinha que é menor do que a agulha de acupuntura. É de 4 milímetros. Então, ela é muito pequenininha, mas mesmo assim, às vezes é uma região que a pessoa já está com dor ou está sensível, né? Então, a doutora Maria Tereza que vai definir a forma de aplicar, a frequência, a dosagem, a concentração, de acordo com a sua idade, o seu caso. Mas Nossa, tem várias isso é formas de aplicar. fantástico. É. Quantas pessoas a gente ouve casos, né, de que está com feridas, que é diabético, que não cura, né, que Isso. tem essa Que questão às da vezes até chega a perder cicatrização, os dedos. perde um membro, né? Isso. É gravíssimo. Nossa, é uma solução maravilhosa. E ela tem ajudado tanta gente que chegou com a perna do joelho para baixo preta. E eu tô vendo, por isso que ele brincou, o milagre é ozônio, ele brincou comigo. Porque são coisas que a gente não pode postar antes e depois, né? Sim, que sim. é proibido no Brasil, nem cirurgia plástica, nem cirurgia dentista, não pode pôr. Então, a gente também não pode pôr. Mas é tão impressionante a melhora que as pessoas têm tido. E quem faz sistêmico, que nem eu, não tem uma questão, eu vou lá e para aumentar o meu sistema imunológico, eu faço ozonioterapia. Aí, via
sistêmica... Deixa eu fazer uma pergunta, então. Na Pode fazer. sistêmica, por exemplo, quem fica gripado com muita frequência... Excelente. Eu conheço... Eu fui na manicure esses dias, uma moça estava lá falando assim que ela pegou Covid 6 vezes. Imagina, essa pessoa podia fazer a sistêmica. Seria bom para ela, então? Seria excelente, porque Olha. aumenta o sistema imunológico. Tem uma senhorinha que vai lá, que ela fala assim, eu venho aqui fazer ozônio sistêmica, porque ela já tratou que ela tinha que ser tratado, e ela continua fazendo uma vez por mês a sistêmica. E aí ela fala pra Teca assim, eu venho pôr minha gasolina aditivada. Porque ela falou que ela sai de lá com um vigor e uma energia, que agora ela quer voltar a dançar, ela quer ir no supermercado sozinha, porque ela chegou a perder de fazer coisas que ela amava por dor nas costas, por dor no ciático, por sentir dor nas articulações. Então, muitos médicos falam assim, não tenho o que fazer para artrite e artrose, mas se eu conseguir reduzir a dor, a inflamação nas articulações, porque você imagina que o gás vai dentro da articulação. É diferente como é que eu vou manipular dentro do seu joelho, dentro de uma articulação? Então, a fisioterapia, combinada com a ozônio, aumenta e potencializa o efeito das duas. Por isso que a gente tem a parceria com o Instituto Guerreiro, como eu dei o exemplo da fisiorrespiratória. Então, a gente faz a aplicação do ozônio via auricular e a pessoa vai fazer a fisioterapia respiratória lá. Então, é combinado, né? A gente indica. A gente tem fisiopélvica na Casa Una, que cuida milhões de coisas. Tem vídeos lá também que a gente pode tratar. Perda de xixi, às vezes a pessoa espirra, tem um escapezinho, e isso daí é tratável. Tem gente que acha que vai ficando velho e aí é coisa de velho. Olha, eu ia dar um exemplo agora. Eu estava numa roda de mães conversando, tomando um café, e aí uma das mães falou assim... Tava num churrasco outro dia, a gente estava fazendo uma brincadeira, de repente... Mulheres jovens, 30, 35 anos, de repente a gente começou a dar risada, todas elas segurando assim, ó. Não fazer vou fazer xixi na calça. Aí uma falou, eu faço às vezes, a outra, eu também. Não é normal. Fisiopélvica, você resolve isso. Legal. Doutora Patrícia Tolentino trabalha com a gente e ela é uma excelente. Ela fez uma palestra para a terceira idade, né? E ela pediu para o pessoal levantar a mão, mais da metade tinha questões que são tratáveis e que elas associavam com a idade. Quando fica velho é assim mesmo. Eu falei para minha mãe. Gás, às vezes perda fecal, urinária, e não é normal. Eu comentei com a minha mãe esses dias, eu comentei exatamente esse exemplo dessa amiga. Aí ela falou, fiz fisiopélvica e acabou. Aí eu falei pra minha mãe, olha mãe, que bacana. Aí ela falou assim, mas com a minha idade já não funciona. Isso que eu falo, gente, não pode desistir de você. Sentir dor não é normal, não pode normalizar a dor. Eu não posso acordar cansada. Eu não posso não sentir prazer na comida, porque eu tenho medo de engordar. Isso não é vida. A gente precisa ajudar essas pessoas, sabe, Ju? Elas não podem desistir delas mesmas. Então, por isso que as parcerias são importantes. A gente tem mais de 20 terapias na Casa Una, mas a gente não vai ter todas. Então, se a pessoa já assumiu que ela precisa de ajuda e ela chegou até nós, seja um profissional da Casa Una ou seja um parceiro, a gente vai ajudar. Porque ela fez o passo mais importante, que foi pedir ajuda. Perfeito. Reconhecer que ela precisa de ajuda e pedir. E tem pessoas que consideram que tem uma qualidade de vida muito boa e que não reconhece nenhum tipo de problema, mas também pode manter ou até melhorar ainda mais a qualidade de vida lá, né? Eu tô fazendo a gasolina aditivada. Lá. Eu tô fazendo as sessões de ozônio sistêmica para melhora do sistema imunológico e para me sentir bem. Porque hoje não tenho nenhuma questão me incomodando. E é lindo isso, porque então eu vou esperar ter? Não. Pois é. A medicina ayurvédica tem essa visão, então eu previno. O que eu puder fazer para melhorar a circulação do meu corpo, a absorção dos nutrientes, eu vou fazer. Porque a chance de eu ficar doente vai ser cada vez menor. E trabalhar as emoções, né, Ju? Porque a gente fala assim, não, eu não preciso de terapia, mas eu estou fazendo terapia. Porque a terapia é uma forma de eu me conhecer. Então, já passei com Elis, já passei com Bruno, já fiz barras também com a Gabi, já fiz a iridologia e a naturologia com a Daniele Leão. Conheci também. A Dani. A própria Renata, né, ela vai fazer o programa dela, é um método que ela desenvolveu que chama Wake Up. Ela já fez lá na Casa Una, em grupo. Esses são vivências em grupo.
E depois ela vai fazer de novo agora uma segunda turma. Você que não assistiu o episódio com a Renata É lindo, Barbosa, eu assisti. ela explica sobre o método, sobre o Wake Up. E assista, ó, mais um para sua listinha, tá? Então, esse método é o exemplo que a gente está trazendo aqui. Ah, mas eu tô sem dor. Ah, eu não tô com problema nenhum com relacionamento, trabalho, ansiedade, não tenho nada, né? Então tá bom. Essa pessoa pode fazer, por exemplo, um programa com a Renata, né? Ou pode vir fazer barras com o Bruno, com a Gabi. Por curiosidade, né? Não, até... porque traz uma sensação de calma e leveza, até para você tomar decisões no seu dia a dia, ajuda. O programa da Renata trabalha muito com o poder das palavras, de você criar uma rotina no seu dia a dia que mantenha a sua vibração alta. Legal. Que você não caia em armadilhas de autossabotagem. Então, é muito interessante. Super recomendo que vocês assistam e participem, porque vai ser agora, no final de setembro. São 2 dias. Um dia é meio período, e aí a turma que quer fazer a imersão é um dia inteiro, num domingo. Bacana. É bem interessante. Infelizmente, o nosso episódio está chegando Nossa, ao fim. que rápido que passou. Voou. Voou. E eu acredito que quem está assistindo também teve essa sensação, porque a gente atingiu um leque de tantas possibilidades, Falamos de várias tantas coisas. situações, e tem tanta coisa além disso lá na Casa Una, não é, Andy? Tem coisas que a gente nem mencionou aqui. Então, só indo lá mesmo para vocês conhecerem, fica o convite. Você volte, porque tem novidades. Não, ainda mais depois desse episódio aqui, ó, já trabalhei algumas coisas aqui que eu precisava. Depois lá fora a gente vai continuar conversando. Aí a gente vai ter o Festival da Primavera. Vou deixar o convite aqui para vocês. Quando vai ser? Vai ser no dia 8 de outubro. Perfeito. Então fica o convite para você conhecer a Casa Una, participar dos festivais. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, não é, Andy? A gente vai ficar de olho para tentar esclarecer as dúvidas e para que você vá até a Casa Una e tenha a sua própria experiência. É isso aí. Andy, muito obrigada. Eu que agradeço. E você que ficou até aqui, assista aos episódios que nós recomendamos e até a próxima.